O Passeio Animal tá de volta, trazendo os bichinhos que fazem a alegria da criançada aqui no Parque Arruda Câmara, a Bica, que fica no centro de João Pessoa. E hoje a gente vai apresentar para você a anta Margarida. Margarida veio de Rondônia, enfrentou um monte de problemas ao longo da vida, mas agora tá bem tranquilinha, curtindo a Bica. A gente vai acompanhar uma sessão de hidroterapia dela. Você sabe por que ela precisa fazer essa hidroterapia? Não sabe? Aqui no Passeio Animal você vai descobrir. Então roda a vinheta e daqui a pouco a gente volta explicando tudinho para você. A vida da Margarida não foi fácil. Ela nasceu lá em Rondônia e logo no começo da vida dela, bem pequenininha, ela teve que fugir de uma queimada. Acabou tendo muitos ferimentos, chegou a ficar com a pele bastante queimada nesse momento, mas se você pensa que isso foi o pior, tenha calma, porque fugindo dessa queimada ela acabou numa rodovia e ao tentar atravessar a rodovia foi atropelada por um carro. Esse atropelamento gerou um ferimento na perna direita dela. Ela não tem força na perna direita justamente por causa desse ferimento e sente muita dor. Por isso, ela precisa de medicamentos, precisa também da hidroterapia, que a gente vai acompanhar hoje e vai descobrir como é que funciona. Tiago, há quanto tempo que a Margarida chegou aqui na Bica? Então, a Margarida está há pouco menos de um ano com a gente, né? Um animal que chegou filhote, né? Um jovem, na verdade, e já está crescendo bastante aqui. Para você ter ideia, ela chegou com menos de 80 quilos e já está com 120. Vocês engordaram ela. É o período de crescimento, né? As antas elas podem chegar, uma fêmea, a quase 200 quilos. Qual a idade dela? Ela é um jovem, a gente não tem a idade correta, mas a gente estima que a idade dela seja em torno de 1 ano e meio a 2 anos. Ou seja, ela muito nova já teve um trauma muito grande, né? Exatamente, ela com ainda um animal filhotinho, 40 quilos, 45 quilos, que para uma anta é um animal filhote, ela foi vítima de um atropelamento porque estava fugindo de uma queimada. Então tem duas tragédias na vida dela, né? Ela fugindo da queimada, foi atropelada e esse atropelamento gerou algumas lesões que ela precisou de um cuidado a mais, que é exatamente uma das funções do zoológico, manter animais que precisam estar sob cuidados humanos. Ela não tem condições de voltar para a natureza, né? Exatamente, ela não tem condição de voltar para a natureza. Um primeiro ponto da questão comportamental, porque é um animal que está dócil com o ser humano, né? Então você vê nas imagens a Marília brincando com ela, então ela aceita muito bem a presença humana, o que seria péssimo para um animal que é caçado, porque uma das coisas que faz com que a anta seja vulnerável de extinção é a caça do ser humano, né? Além de outros grandes animais, e também a questão que ela precisa diariamente de analgésicos, porque esse acidente gerou um problema na articulação coxofemoral e esse animal hoje ele tem uma distrofia, ele tem uma artrose, a cápsula articular dele não funciona bem como deveria funcionar. Então ela para a gente traduzir isso de uma forma um pouco mais simples, a pata traseira direita, ela não tem força. Seria mais ou menos isso. Exatamente, ela sofreu um desgaste muito grande. Isso. E aí, ela não tem força e entra ainda em quadros dolorosos. Então, além de tudo, é um animal que tem que estar sob efeito de analgesia, de anti-inflamatório e principalmente a hidroterapia. E aí tem uma vantagem enorme porque a anta adora água. E aqui a gente tem uma área de água que a contento para ela, não é tão profunda a ponto que exija do animal uma potência maior muscular, mas a profundidade é ideal para que esse animal consiga se locomover dentro da água. Foi uma das questões que fez com que esse animal saísse de Rondônia e o Parque da Bica fosse escolhido para mantê-lo. Ou seja, essa atividade que a gente tá acompanhando dela aqui é justamente essa hidroterapia, que ela faz para sentir menos dor e fortalecer esses músculos em volta do fêmur direito dela. Exatamente, fortalecer músculo, melhorar a elasticidade e também, obviamente, diminuir dor. É impressionante quando a gente vê o animal na entrada do lago e na saída. São animais completamente diferentes. Então, na entrada a gente vê bastante dificuldade e na saída você vê que é um animal que já está com um apoio bem melhor. Ou seja, ganha força. Exatamente. Agora, me conta um pouquinho sobre a anta, sobre esse animal, que é um animal muito presente no Brasil, mas a gente conhece pouco, né?
Exatamente, é um animal bem peculiar, né? A gente percebe a anta é o maior mamífero brasileiro, então lembrando que os animais chegaram aqui, né? Trouxeram os animais para cá, esses animais maiores, cavalos, bois. A anta é o nosso maior mamífero terrestre. E é um animal peculiar porque tem esse probóscide, né? Que é essa tromba que o animal parece uma tromba em miniatura de um elefante. Ele tem características dos asininos, né? Que são os jumentos. A parte interna, quando a gente olha os órgãos, a gente lembra muito um cavalo, por exemplo, e tem uma função importantíssima. São herbívoros, frugívoros, adoram folhas e são dispersores de semente. Então eles acabam, quando eles se alimentam lá, comem uma fruta, de repente eles saem dispersando essa semente na natureza e acaba fazendo um papel de reflorestamento também importante. Infelizmente é um animal ameaçado de extinção. A gente já tem áreas, por exemplo, que eles não existem mais, como boa parte do Nordeste. A gente já perdeu esse animal. Em escala nacional, ele está vulnerável de extinção e é por efeito degradação de florestas, ação de caça do ser humano, e ele também é alimento para outros grandes animais, como a onça parda, por exemplo, se alimenta também da anta. Mas o ser humano se alimenta da anta? O pessoal que caça ela, caça para comer? Caça para comer, caça para comer. A carne da anta, ela há muito tempo ela é caçada exatamente por isso. E por isso que está ameaçada de extinção, porque tem uma caça predatória também desse animal e ao mesmo tempo tem uma gestação muito longa. Então não dá tempo à espécie se recompor. São animais que a gestação passa mais de um ano, são 400 dias. Então essa gestação de 400 dias e só sai um indivíduo faz com que a gente acabe perdendo mais antas do que elas se recuperem. Ou seja, hoje a gente tem um número menor de antas do que tinha antes justamente por causa disso. Você tem um animal que se reproduz muito devagar, que é caçado pelo ser humano, que vive em áreas que estão sendo alvo de queimadas, por exemplo, o que acaba preocupando muita gente. As queimadas são algo realmente muito preocupante, né? Exatamente, exatamente. Animais da mastofauna, né, uma anta, por exemplo, que é um mamífero grande, ela ainda consegue fugir. A margarida teve sorte, ela conseguiu fugir de uma queimada. A gente sabe que essas queimadas acabam levando uma série de outros animais que não têm essa mesma velocidade, como alguns jabutis, tamanduás, são preguiças, são animais que ficam vítimas e infelizmente acaba acontecendo o pior com eles. Então que bom que a margarida ainda teve essa condição de fugir dessa queimada, mesmo tendo mais outra parte trágica que a gente fala, que são os acidentes nas vias, né? Então, ficar atento à área que tem a presença de animal, ficar atento no trânsito, porque realmente a gente tem um privilégio de ser brasileiro e tem a mata inserida, a gente está inserido, na verdade, dentro de uma grande mata. Então, quem está aqui na Paraíba, por exemplo, a gente está dentro da Mata Atlântica aqui em João Pessoa. E é natural que quando você atravessa a BR, você corte a cidade, você atravesse áreas de mata onde você pode ter preguiça, iguanas, atravessando aquele asfalto. Margarida é uma sobrevivente, que se a gente pode dizer, porque sobreviveu a uma queimada, sobreviveu a um acidente, passou por toda essa dor, essa questão do movimento e hoje está com uma vida mais tranquila. Exatamente, a margarida, o cuidado é diário, né? Obviamente, a gente faz um controle de peso nela, porque como é uma questão articular, não é interessante que ela fique grande demais, que ela fique obesa, porque a pressão vai ser maior na área de articulação. Tem esse tratamento da hidroterapia, ela passa por exames de imagem, faz acupuntura e também tem um tratamento com canabidiol, que é um tratamento inovador. Esse tratamento com canabidiol, com animais, aqui João Pessoa está sendo pioneiro, né? Está sendo pioneiro não só em João Pessoa, a nível nacional, a Bica está entre os 3 primeiros zoológicos que começaram a inserir o canabidiol dentro do seu manejo, digamos assim, não só o preventivo, quanto de fato o manejo clínico dos animais. No caso dela, o que o canabidiol está trazendo de benefício? Principalmente a analgesia. Então a gente tem concentrações diferentes, né, dentro do canabidiol e no caso dela o efeito que a gente espera é a analgesia. E aí ela está sentindo muito melhor, uma qualidade de vida dessa. A anta tem a comida todo dia, está brincando, está se divertindo e ainda deixa todo mundo muito alegre aqui no Parque da Bica. Você sabia que a anta é o maior mamífero das Américas? Ela pode chegar a ter até 2 metros de comprimento e mais de 350 quilos. Na natureza, pode viver entre 20 e 30 anos. E gosta de viver sozinha, não anda em bandos. É considerada uma grande jardineira. Isso porque depois de comer, ela acaba dispensando as sementes por onde passa, criando mais e mais árvores e espalhando vida pela floresta. Você sabe qual é o nome que se dá para a tromba da anta? Daqui a pouco, na volta do intervalo, a gente te conta.
Eu perguntei se você sabe qual é o nome que se dá para a tromba da anta. O nome é probóscide. A protuberância é usada pelo animal para pegar objetos e folhas, sendo bem maleável. Ah, ela também auxilia no olfato da anta. Tiago, qual o tempo de vida de uma anta? Então, na natureza, hoje o tempo de vida é aproximadamente 35 anos. A gente sabe que o motivo é caça, predadores, as queimadas e tudo mais, então essa longevidade acaba baixando. Uma das funções do zoológico é garantir a integridade do animal, né? A gente chama de medicina preventiva. Então o animal acaba passando por exames que evitam, de repente, uma doença que se agrave. Ele passa por exames de imagem, como raio-x, tomografia, que evitam problemas no futuro. A gente sabe que a prevenção é o melhor remédio. Então, isso é feito dentro do zoológico. E dentro de zoológicos, animais sob cuidados humanos, eles tendem a uma longevidade maior. Então, a anta pode chegar a 40 anos tranquilamente, porque passa, como eu disse a vocês. Então, ela é livre de parasitos, a gente sempre está fazendo processo de vermifugação desses animais, o acompanhamento médico veterinário e, na verdade, é um conjunto de equipes, né? Porque a gente tem biólogos, ecólogos, zootecnistas e veterinários todos focados no bem-estar desses animais. Então, na nutrição, o zootecnista cuida da dieta, vai ajustar qual é a dieta adequada para ele. A parte de biologia e ecologia, eles vão fazer a parte de enriquecimento ambiental, que é o que a gente viu para fazer o animal se sentir melhor no espaço cativo, e a parte veterinária vai fazer a prevenção, exames e tratamento quando necessário. Ou seja, tem uma equipe multidisciplinar cuidando da vida desses bichinhos aqui. Exatamente. A gente tem um corpo técnico, né, que é voltado para a saúde desses animais. Todos os animais, então foi muito peculiar hoje falar exatamente sobre a anta, mas todos os animais, eles passam pela mesma avaliação da equipe técnica, né? Então você vê a arara, você vê a onça, a leoa, todos esses animais, a equipe técnica tem planilhas individuais para cada animal, e essa planilha é composta exatamente dessas informações. A informação do zootecnista, a informação do ecólogo, a informação do biólogo e a informação do veterinário. Essa equipe trabalha em conjunto. Então o que vocês viram hoje foi um diagnóstico de um veterinário para um animal que tem um problema de artrose e um biólogo fazendo a atividade de hidroterapia. Então existe isso, com a alimentação que é chancelada pelo zootecnista. Então quem diz quais são as folhas que o biólogo vai usar é o zootecnista. Exatamente. Não é só pegar qualquer folha. Não, exatamente isso. A gente tem não só o processo da coleta das folhas, como a integridade dessa folha que vai para esse animal, assim como na parte da cozinha a gente tem também a higienização desses alimentos. Por isso que a gente sempre faz o alerta à população para não alimentar os animais, porque a higienização que é feita aqui é diferente da higienização que a gente de repente pode fazer. E um dado que as pessoas não sabem, mas um dado curioso é que há uma tendência aos animais selvagens serem mais sensíveis a alimento contaminado. Então, a gente, por estar dentro de um ambiente urbano, onde existe muita contaminação, acaba criando uma certa resistência. O cachorrinho que está em casa cria resistência, o gato cria resistência, mas o animal que não está acostumado com isso, com o convívio com o ser humano, não tem essa mesma proteção. Exatamente. É o exemplo mais clássico que a gente tem. A gente, com criança, estuda isso nos livros de história, né? Que os portugueses trouxeram algumas doenças, como gripe, que para eles eram doenças normais, mas para os índios eram letais. Então, acontece a mesma coisa com esses animais. Então, aquele cachorro que tem uma resistência bacteriana, que tem uma resistência fúngica, para os animais do zoológico, aquilo ali pode ser letal. Por viverem em terreno encharcado, como mangues, beiras de rio, as antas têm os pés palmados, o que dá mais estabilidade para elas andarem. E até correrem, viu? As antas conseguem chegar a até 30 km por hora. Pois é, bem rapidinha. Entre os dedos ela tem membranas, que servem como pequenas nadadeiras nos rios e lagoas. O olfato dela é muito apurado e a audição também. Mas a visão, as antas não são muito boas de vista não, viu? Você sabe por quanto tempo a anta carrega o bebê durante a gestação? Na volta a gente te conta. Eu perguntei se você sabe quanto tempo a anta carrega o bebê durante a gestação. Ela carrega o barrigão por até 13 meses. Quando a anta fica grávida, ela procura regiões alagadas, justamente para fugir de predadores e garantir a segurança do filhote que nasce todo rajadinho e já começa a nadar com poucos dias de nascido. Olha que coisa mais fofa, meu Deus! Tiago, eu notei que a orelha dela, uma das duas orelhas está cortadinha. Isso foi também na queimada ou no acidente?
Exatamente. A vida na mata para filhote, ela é bastante desafiadora, né? Então, como ela já chegou com essa lesão, a gente acredita que tenha, de fato, sido um acidente, mas nada impede de ter sido, de fato, um predador também. Uma tentativa de caça. De ela ter sobrevivido a um predador aí. Alguma coisa desse tipo. Ela tem bastante cicatriz, né? Que a gente percebe que já perdeu, mas ela veio também com bastante cicatriz. E aí a gente não sabe qual o impacto desse acidente também nessas feridas dela. Entendi. E ela tá tentando pegar ali agora. Já que ela fez agora a parte de enriquecimento, já que ela fez a tonificação, já que ela fez a hidroterapia, agora ela tá pronta para fazer as trelagens, né? Então agora ela vai trelar. Agora que ela antes vai... ela não conseguiria fazer isso, por exemplo. Agora ela já está conseguindo subir aí. E aí ela vai interessada, essa comida na verdade é dos anatídeos, né, dos marrecos, e ela vai roubar, ó, como você percebe, e aí tudo vira brincadeira, né? É óbvio que um animal sentindo dor não tem essa disposição, então fica claro o quanto o tratamento está surtindo efeito. Ela muda de fato, fica um animal bem mais espontâneo, um animal que se diverte, que interage, um animal ativo, e tudo isso faz a gente entender que a dor ou some ou diminui bastante. Muito bem. É assim que vocês veem que o tratamento está fazendo efeito. Ela fica trelosa. Exatamente, exatamente. Ela tem que lembrar que apesar do tamanho, né, que a gente vê a margarida muito grande, mas ela ainda está numa fase infanto-juvenil que requer, como a boa parte dos animais, essas brincadeiras, requer toda uma animação, digamos assim, que um adulto às vezes não tem. Falando em infanto-juvenil, adulto, existe alguma possibilidade com esse quadril dela de ela conseguir reproduzir? A gente estava falando agora há pouco do risco de extinção das antas, e ela, estando num ambiente como esse, poderia ser propício a uma reprodução. Mas com o quadril dela, existe essa possibilidade ou é algo que foi descartado? Então, é algo a ser ponderado, porque a gente tem dois desafios. O primeiro desafio, como você bem falou, é a gestação por si só, né? Que é um peso a mais, vai ser um filhote ali que vai crescer. Os filhotinhos da anta, eles podem nascer a 35, 40 quilos, então ele vai crescer dentro 25 quilos, na verdade, vai crescer dentro da barriga dela. E esse efeito da placenta, com o feto e tudo mais, sobre a articulação. Essa é uma parte a ser ponderada. A segunda é a própria monta. Então, o macho, ele vai montar na fêmea. E aí a gente também não sabe se o quadril dela sustenta. Para a primeira fase, a gente já tem, junto com a Universidade Federal da Paraíba, alguns trabalhos dentro do parque com inseminação, coleta de sêmen. Então, para a primeira parte, que seria a monta, a gente até consegue coletar o sêmen e fazer a inseminação sem que haja, de fato, a monta e a pressão na articulação. E a gestação é algo a ser ponderado, como eu falei, as questões hormonais envolvendo uma gestação, as mulheres aí que tiveram filho vão saber que quando os hormônios entram, digamos, a mulher ela ganha força, ela de fato muda ela está preparada, corpo, muda né? o corpo dela. Então essas mudanças podem também ser benéficas para o animal. Então, a gente não sabe até que ponto a gente faz esse contrabalanço, né, do quanto a gestação pode afetar ele, mas inclusive pode ser benéfica também. Tiago, quando vocês conversaram com o pessoal de Rondônia sobre trazer a anta para cá, vocês já começaram a preparar o espaço, já começaram a ter um recinto, pensando justamente nessa possibilidade de ela poder fazer a hidroterapia, de ela poder ter um espaço para ela, não foi? Por isso que a gente acaba tendo um espaço tão legal para ela poder conviver aqui dentro. Exatamente. Tem um monte de coisa, um monte de questõezinhas que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, o espaço não pode ser muito grande, porque como é um animal que tem uma restrição de movimento, não faz sentido a gente deixar que ela corra, desenvolva uma grande velocidade, por exemplo, que pode gerar lesão. Pode machucar. Por outro lado, existe uma proporção de água e terra, né? Que o animal vai ter que ter uma área seca, uma área molhada. Isso não é o zoológico quem diz, não é o Parque da Bica quem fala. Então muita gente pergunta sobre os recintos de um zoológico, existe uma instrução normativa. O IBAMA tem sua instrução normativa, a 07 de 2015, e nessa instrução normativa a gente tem lá especificando por cada espécie. Então a anta, que o nome científico dela é o Tapirus terrestris, então vai ter lá o Tapirus terrestris, mínimo de área construída, tantos metros quadrados, quantidade de água, proporção de água, 60%, 50% do recinto. Então tudo isso está lá descrito, até profundidade de tanque. E aí a gente se adequa a essa instrução normativa baseado no nosso animal. Então tem animais, por exemplo, que tem problema visual, a gente não vai colocar tanta barreira. Então, no caso dela, o que a gente precisava? Uma área de água boa, grande, que desse para ela se locomover sem o risco de afogamento, porque a gente não sabe em que escala estava essa dor,
Então, dependendo, uma pessoa que sabe nadar quando tem cãibra pode morrer afogado. Justo. Então, ainda tinha o risco dela não conseguir desenvolver bem e acabar se afogando. Então, por isso que a gente tem uma lâmina d'água aí de aproximadamente 1 metro por quase todo o recinto, onde ela se sente muito bem e ela consegue não só nadar, como se locomover com as patas apoiando. Então, essa estrutura de água a gente tem no recinto, e aí ficou legal porque a gente não tem só ela, a gente junta os anatídeos que ficam ali também dentro d'água, como a gente vê ela mexendo nas bandejas, né? Brincando com a comida dos marrecos, que não ficaram muito felizes não. Ó, deixa eu explicar uma coisa pro pessoal que tá em casa assistindo. A gente tá em uma área aqui que durante a visitação ao Parque da Bica você não tem acesso. E é justamente isso que a gente vai tentar trazer no Passeio Animal, aquele acesso mais aos bastidores, você conhecer um pouquinho mais de perto os animais, que a gente possa oferecer para você que vem visitar a Bica e vê os animais do local aqui aonde a visitação é permitida, possa, por meio da TV, ver um pouquinho mais de perto como é que funciona a vida desses bichinhos aqui dentro da Bica. Olha aí, agora a Margarida já tá cansada depois de nadar pra caramba, brincar com a bola, fazer bagunça, comer a comida dos marrecos e agora deitou ali pra descansar. Esse passeio animal vai ficando por aqui, mas na semana que vem a gente vai trazer outro bichinho para você conhecer um pouco melhor. Os bastidores da Bica para você aqui na sua TV Cidade. Até a próxima!